Encontre o domínio da função y é igual a raiz quadrada de x ao quadrado menos 7x mais 6. Como não existe raiz quadrada de número negativo, a expressão que está dentro da raiz tem que ser no mínimo igual a zero. Não pode ser menor do que zero. Ou seja, não pode ser negativo. O domínio de uma função são todos os infinitos números que eu posso atribuir para x para que a função seja válida. Então eu preciso descobrir quais valores que, quando eu atribuir para x, irão tornar o polinômio que está dentro da raiz negativo. Para descobrir isso, eu vou precisar fazer o estudo do sinal do polinômio x ao quadrado menos 7x mais 6. O primeiro passo é encontrar as raízes. Vou fazer por soma e produto. Identifique os coeficientes a, b e c. A é o número que está multiplicando x ao quadrado, b é o número que está multiplicando x e c é o termo independente. A soma entre as raízes é menos b sobre a e o produto entre as raízes é c sobre a. Menos com menos dá mais. Mais 7 dividido por 1, 7. A soma entre as raízes é igual a 7. O produto entre as raízes é c dividido por a. 6 dividido por 1, 6. Quais são os dois números que somados dá 7 e multiplicados dá 6? É 1 e 6. 1 mais 6, 7. 1 vezes 6, 6. Desenhe a reta numérica. Coloque as raízes na reta numérica. Bolinha fechada nas raízes porque elas entram no domínio. As raízes são os valores que zeram o polinômio, e raiz quadrada de zero é zero. O polinômio é do segundo grau e o coeficiente a é positivo, ou seja, concavidade voltada para cima. Então, pelo estudo do sinal, a gente tem a visão de que a função é positiva antes da primeira raiz e depois da segunda raiz. Entre as duas raízes, a função é negativa, porque nessa região o gráfico da função está abaixo do eixo x. Uma função em que o gráfico possui esse desenho. Se eu atribuir para x um valor que está entre as duas raízes, projetar esse valor no gráfico e depois projetar no eixo y, esse ponto aqui vai se projetar na região negativa do eixo y. E como não existe raiz quadrada de um número negativo, a função não vai existir no intervalo que vai de 1 até 6. Agora, se eu atribuir para x um valor que estiver antes da primeira raiz, projetar esse valor no gráfico e depois projetar no eixo y, esse ponto aqui vai se projetar na região positiva do eixo y. O mesmo acontece se eu atribuir para x um valor que estiver depois da segunda raiz. Acima do eixo x, y é positivo. Abaixo do eixo x, y é negativo. E em cima do eixo x, y é zero. A função y é igual a raiz quadrada de x ao quadrado menos 7x mais 6. Não existe no intervalo que vai de 1 até 6. Se eu atribuir para x qualquer valor que estiver entre 1 e 6, a expressão que está dentro da raiz quadrada vai ser negativa, ou seja, a função não vai existir.
Por exemplo, se x valer 5, 5 ao quadrado, 25. Menos 7 vezes 5, menos 35. 25 menos 35, menos 10. Menos 10 mais 6, menos 4. Não existe. As raízes são os valores que zeram o polinômio. Raiz quadrada de 0 é 0. A função raiz quadrada de x ao quadrado menos 7x mais 6 existe de menos infinito até 1, deixa de existir de 1 até 6 e volta a existir novamente de 6 até mais infinito. O domínio vai ser a união entre esses dois intervalos. Domínio menos infinito até 1, união com 6 até mais infinito.